Começa agora mais uma edição do Sanca TV Jornalismo ao vivo e a cores. Bom dia para você. E vamos então ao pensamento do dia. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo. Ou seja, o sol, a lua e a verdade. Pense nisso. E vamos agora às principais manchetes que movimentaram a polícia de ontem para hoje. E antes, porém, todavia, no entretanto, nós estamos ao vivo e a cores pelo YouTube. Não esqueça de acionar o sininho, de fazer a sua inscrição, curtir e compartilhar. Estamos combinados? Beleza. Então vamos lá. Vamos às principais manchetes que movimentaram a polícia de ontem para hoje. Rua General Osório está interditada desde ontem às 17 horas. Detalhes daqui a pouquinho. Dona de casa capota Vivace na rodovia Bloa e Tirapina. E hoje é o dia do nordestino, daqui a pouco nós vamos falar. Motoqueiro perde a vida ao cair com a moto na rodovia. Ou melhor, a motoqueira perdeu a vida depois de cair com a moto na rodovia. Jovem de 18 anos morre depois de cair da moto no redutor de velocidades. Ladrões furtam bateria do ônibus no Planalto Verde. Condenado usa faca para ameaçar usuários e comerciantes do mercado municipal. Índia do Canil da Guarda Municipal de São Carlos encontra sacola recheada com drogas em um terreno baldio. Caminhoneiro, ou melhor, a caminhoneira, ela engarranchou o bitrem no pontilhão da SP-310. Corpo desovado, amarrado, teve os olhos perfurados. Ladrão leva gol da gestante com 2 malas de roupas, uma delas e a outra do bebê que está aguardando a chegada. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora no sancatvjornalismo.com. Vamos então à primeira informação? Vamos lá então. Vamos falar que hoje é dia do nordestino. Olha só que legal, hein? Então vamos abrir aqui e vamos ver o que tem a respeito do homem do Nordeste, do homem cheio de musicalidade. Esta data homenageia a cultura nordestina e a diversidade folclórica típica da região nordeste do Brasil. O povo nordestino é um grande tesouro da cultura nacional e dos maiores traços da identidade brasileira. O Nordeste é conhecido pelas belíssimas paisagens naturais, culinária, artesanato, musicalidade e danças que atraem os turistas de todas as partes do mundo. Os 9 estados que compõem o Nordeste são Maranhão, Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também Sergipe. E finalizando, orgulho de ser nordestino, povo guerreiro e desbravador. Parabéns a todo o povo nordestino. Grande abraço para vocês aqui da Sanca TV Jornalismo e também da produção. E quem é esta pessoa que está aí? Olha aí. É o rei do Baião. Fala a verdade. Este cara é fantástico. Então vamos lá. Vamos voltar à caixa de entrada e saber qual é o próximo assunto. O próximo assunto é o foguetinho da Rádio Balboa. Vamos falar do foguetinho da Rádio Balboa? Olha só que legal. Mas para ficar bem caracterizado, coloca aí a Balboa, aquele logo da Balboa. Na Rádio Balboa, você ouve o melhor dos anos 60, 70, 80, 90 e muito mais. É só acessar o site balboa.agoranoar.com.br. Entendeu? Vamos repetir? Na Rádio Balboa, você ouve o melhor dos anos 60, 70, 80 e também 90 e muito mais. É só acessar o site balboa.agoranoar.com.br. Tá aí
música de qualidade 24 horas por dia. Vamos voltar na caixa de entrada e saber qual é o próximo assunto, mas antes, porém, todavia, no entretanto, vamos tomar um gole de água. Que delícia tomar água. Então vamos lá. Vamos falar que a Rua General Osório está interditada. Está aí a produção mostrando uma imagem. Esta imagem é do pezinho do viaduto. Se você olhar bem lá nos fundos, você vai ver o viaduto. O viaduto 4 de novembro. Mas por quê que a Rua General Osório foi interditada? Uma rua de grande movimento, tem os Correios, tem o Poupa-Tempo. Naquele trechinho ali, um grande comércio também tem ali. Vamos falar então que a Rua General Osório está interditada. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, que é o SAI, informou que fará uma remoção de rede de água e esgoto, coisas antigas, e a instalação de novas estruturas. Isso na Rua General Osório, logo após a linha do trem, a partir da tarde de ontem, segunda-feira, dia 1º. Como o trabalho exige cautela, cuidado e muita segurança, o trânsito será interditado nesse trecho durante pelo menos 5 dias. Portanto, até a próxima sexta-feira, dia 4, ocorrerá a liberação, podendo ou não acontecer antes desse prazo. O serviço é necessário e precisa ser feito antes do começo das obras da Rumo, responsável pela construção do anel viário no entorno do viaduto da estação. Como é uma região de grande fluxo, principalmente devido ao poupa-tempo e os Correios, é prudente que motoristas busquem rotas alternativas que estarão sendo apontadas por agentes de trânsito que vão estar ali orientando você. Então o SAI impediu trânsito na General Osório, devido à troca de galeria de esgoto e de água, porque a Rumo vai construir uma rotatória ali em torno do viaduto 4 de novembro. Tá combinado? Tá combinado então. E vamos voltar à caixa de entrada. Voltando à caixa de entrada, nós vamos falar que ontem à tarde, terça-feira, uma dona de casa lá de Itirapina, alô Itirapina, grande abraço para vocês. Mas antes, porém, todavia, no entretanto, hoje é quarta-feira. Ótima quarta-feira a todos. Não esqueçam de comentar, não esqueçam de curtir e compartilhar também. Alô Maristela Garcia Paredes. Buenos dias, Mendes Aguiar. Deus bendiga todos os saludos. Grande abraço para você. Rosale Grande, bom dia. Aquele abraço. E hoje nós não temos a conexão com a Rádio Web Itirapina. Peleto arrumou uma atividade na Prefeitura Municipal lá de Itirapina e não temos mais a conexão, tá bom? Mas isso não quer dizer que qualquer dia desse ele volte a aparecer, ele poderá aparecer. Ele diz que dentro da medida do possível, ele vai gravar os flash esportivo e mandar pra gente, tá bom? Então vamos lá. Foi na tarde de ontem, lá no município de Itirapina, pertinho de Itirapina, uma dona de casa capotou o Vivace no sentido Represa do Broa e Itirapina. Foi na tarde de terça-feira, portanto, dia 1º, uma mulher, ao trafegar pela rodovia Fernando de Arruda Botelho, no sentido Represa do Broa e Itirapina, capotou o seu Vivace vermelho. De acordo com informações, a senhora, ao tentar arrumar algumas plantas que estava no banco traseiro, perdeu o controle da direção do Vivace vermelho, ano 12, derivou para a direita, capotou e só foi parar em meio à plantação de pinos. O SAMU de Itirapina e os bombeiros de São Carlos foram acionados e o resgate da mulher, que ficou retida no Vivace, foi resgatada e encaminhada ao Hospital São José, em Itirapina. O estado de saúde desta senhora e nem a idade foram informados. Mas vamos torcer para que tudo esteja bem, tá? Então o que aconteceu? Ela estava carregando vasos de flor no banco traseiro. Eu não sei o que aconteceu, os vasos se mexeram devido à movimentação do veículo
ela tentou arrumar, derivou para a direita e como vocês estão vendo na imagem, o carro capotou algumas vezes, ela ficou no interior do carro, né, devido ao cinto de segurança, e foi retirada aí pelos bombeiros e também pelo SAMU aqui da cidade de São Carlos. E vamos voltar à caixa de entrada e falar para você que hoje é o segundo dia do mês de agosto, o segundo dia do mês do cachorro louco e das ventanias. Cruz Credo, Ave Maria. Então vamos lá, vamos voltar à caixa de entrada, falar para você que são 9 horas mais 10 minutos. Eu falei do nordestino e o pessoal está falando, mas quem é aquele cara que estava lá na foto? Ah, você não sabe? Eu sei, mas eu vou falar para você. Luiz Gonzaga, rei do Baião. Tá? Olha, ative o sininho, olha que sininho bonitinho, amarelinho. Tá aí o Luiz Gonzaga, dia estadual do nordestino. Olha aí, rei da sanfona, rei do Baião. O homem deixou muitas saudades, né, gente? Tocava muita sanfona, fala a verdade. Saudades deste homem que eu tive a oportunidade de ver cantando ao vivo e a cores no Asa Branca, em Pinheiros, na cidade de São Paulo. Tive a oportunidade de ver ele cantar verdadeiramente. E vamos voltar à caixa de entrada e vamos falar que a motoqueira perdeu a vida ao cair com a moto na rodovia. Foi na manhã de ontem, terça-feira, dia 1º, Maria Bárbara Souza de Freitas. Maria Bárbara tinha 23 anos e morreu em um acidente de moto na rodovia Constantine Perucci, em Cordeirópolis, ali ao lado de Rio Claro. De acordo com informações, Bárbara, que residia em Cordeirópolis, ao pilotar a sua moto pela rodovia, teria perdido o controle em uma curva. E quando ela perdeu o controle, ela caiu. E ao cair com a sua motoca, ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida com vida, porém, infelizmente, faleceu ao estar dando entrada no hospital. Está aí a imagem da motoqueira, que a produção vai mostrar agora. Está aí uma moça de 23 anos, a moto do lado, o capacete. Infelizmente, essa moça, Maria Bárbara Souza de Freitas, que tinha 23 anos, moradora em Cordeirópolis, na curva, ela passou direto. Passou direto, caiu com a moto, ficou gravemente ferida, foi socorrida com vida e morreu quando estava chegando no hospital. Que coisa triste, né? 9 horas mais 13 minutos. 9 horas mais 3 minutos. Vamos voltar à caixa de entrada e vamos saber e contar para você de um outro acidente. Mas antes, porém, todavia, no entretanto, antes do outro acidente, vamos falar da Casa de Carne Conquista. Casa de Carne Conquista, carne assada nos finais de semana e também nos feriados. É ali que você prepara o seu churrasco. Você diz, Carlão, eu quero fazer um churrasco no Dia dos Pais, mas eu não tenho nenhuma noção da quantidade de carne e qual a carne que eu devo comprar. O Carlão vai perguntar para você quais as pessoas, ou melhor, quantas pessoas vão participar desse churrasco. Um exemplo, 10 pessoas. Aí o Carlão vai indicar para você a quantidade certa de carne. E ele vai perguntar também qual tipo de carne que você gostaria. Ah, mas eu não entendo de carne. Então ele vai falar para você, olha, nós temos picanha, nós temos fraldinha, nós temos colchão mole, miolo da paleta, nós temos ponta de peito. Aí você vai escolher. Nós temos carne de porco, nós temos carne de vaca, ou seja, a panceta, nós temos a tulipa, que é aquela asinha do frango. Então você pode ficar despreocupado. Basta você discar 3368-7909, onde fica essa casa de carne que orienta os clientes com relação ao seu churrasco. Fica ali na rua Professor Paulo Montserrat, 610, no Jardim R7. É lá que você... Aí você fala, Carlão, mas eu não quero carne. Eu quero arroz e feijão. Tem aí? Bota água no feijão.
Tem arroz temperado? Tem. Tem franguinho assado? Tem. Tulipa? Não, tulipa não. Coxa e sobrecoxa. O que mais que tem lá no Carnão? Refrigerantes, bebidas trincando, geladinha. Entrega em domicílio? Tem. Basta você ligar e fazer a sua encomenda e saber se o motoqueiro está à disposição. Basta combinar. 3368-7909, Casa de Carne Conquista. Rua Professor Paulo Montserrat, 610, no Jardim R7. Falei? Então vamos lá. Vamos saber qual é o próximo assunto. O próximo assunto. Gente, preste atenção nessa história que eu vou contar agora. História com H. Fato, caso verídico. Uma moça de 18 anos morreu depois de cair da moto no redutor de velocidade. Essa moça que a produção está mostrando agora. Então, não se sabe o que aconteceu, se o rapaz estava em alta velocidade, se ele esqueceu do redutor de velocidade, se ao passar no redutor de velocidade a moça não estava segurando na cintura do motoqueiro ou não estava segurando nas laterais da moto, ela caiu quando ele passou no redutor de velocidade. Ele não estava em baixa velocidade para que ela caísse do redutor de velocidade. Talvez ele tenha esquecido do redutor de velocidade. E ela não estava atenta, não estava segurando. E ela caiu, o capacete saiu da cabeça, ela bateu a cabeça no chão. Preste atenção na história. Mas foi na noite de quinta-feira, dia 27. Cauane Silva tinha 18 anos. Estava de carona na moto do seu companheiro de 23 anos. Ela sofreu traumatismo craniano ao cair da moto, perder o capacete e bater com a cabeça no asfalto. Conforme o boletim de ocorrência, o condutor da moto CG, ao passar sobre um redutor de velocidade na Avenida Deputado Mário Eugênio, próximo ao condomínio Village Danra, Cauane perdeu o equilíbrio e caiu da moto. Cauane foi socorrida com vida e internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Araraquara. E na noite de domingo, dia 30, aconteceu a morte cerebral, sendo seus órgãos, com autorização da família, foram todos doados. Então, a moto só poderia estar em alta velocidade e o capacete não estava fixo na cabeça. Estava apenas vestido, mas a jugular não estava travada. Gente, eu ando de moto, tá certo? Eu sou artista em esquecer do redutor de velocidade. Sou campeão nisso aí, em esquecer do redutor de velocidade. Mas talvez se ela tivesse com a jugular presa, que é aquela fita que fica embaixo, que passa no queixo aqui, no pescoço, tivesse travada, o capacete não teria caído da cabeça. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento, mas o capacete não teria caído da cabeça. Se caiu da cabeça é porque estava solto. E capacete não foi feito para ficar solto na cabeça. Ele tem que ficar fixo, a jugular tem que estar travada. Tá bom? Eu não ando com a jugular destravada, nem de moto, nem de bicicleta, porque eu uso capacete. Já caí de bicicleta, se eu não estivesse com o meu capacete, com a jugular travada, talvez eu teria tido um trauma na cabeça. Aliás, tive, né? Mas não foi nada grave. Poderia ter sido, mas quase foi. Então a jugular do capacete tem que estar travada, não pode estar solto. Beleza? Vamos combinar assim? Então vamos lá. Vamos falar para você que são 9 horas mais 19 minutos. 9 horas mais 19 minutos. Vamos voltar à caixa de entrada. E na caixa de entrada o que que tem? Gente, você já pensou, você tem um ônibus, responsável por um ônibus de uma empresa? E geralmente a empresa deixa o ônibus com o motorista, ele leva para casa, estaciona na porta de casa, para sair de manhã cedo, para passar recolhendo os funcionários que vão para o trabalho. Então preste atenção nessa história aí. Ladrões furtaram
baterias de um ônibus no Planalto Verde. Um ônibus Mercedes-Benz, branquinho, ano 2010, estacionado na Avenida Júlio Francisco, no Planalto Verde, em São Carlos, teve suas baterias furtadas. O motorista, ao dar partida, pela manhã de ontem, terça-feira, percebeu que o coletivo estava apagado e nada funcionou. Aí ele saiu para ver o que estava acontecendo. Ao abrir o compartimento onde ficam as baterias, cadê as baterias? Não havia nenhuma bateria. Não sei quantas baterias, mas são baterias, e baterias grandes. E deve ser mais de uma pessoa, porque o cara não consegue carregar por muito tempo uma bateria daquele tamanho. Então alguém estacionou do lado, as baterias foram retiradas e levadas embora em um veículo. No mínimo são 2 baterias para um ônibus daquele tamanho, para alimentar todo o ônibus, todo o sistema de iluminação, faróis, luz de seta, luz traseira, luz de freio, as luzes internas, precisa ter no mínimo 2 baterias. E o motorista de manhã cedo, quando ligou a chave, tudo apagado. Tentou, nada. Falou, putz, onde estão as baterias? Foi lá ver, cadê as baterias? Ninguém sabe, ninguém viu. Então vamos voltar à caixa de entrada, falar para você que são 9 horas mais 21 minutos. 9 horas mais 21 minutos. Olha, eu vou contar uma história do mercado municipal que teve vários comentários a respeito do número de usuários de drogas, desocupados, moradores de rua, vagabundos, ali em frente ao mercado municipal e dentro do mercado municipal também. O pessoal está esconjurado. O pessoal está assustado. E muitos perguntaram quando que a prefeitura municipal, a polícia militar, a guarda municipal, o Ministério Público vai tomar uma providência com relação a essas pessoas. Uma área de lazer aí do mercado municipal virou ponto de encontro de pessoas desocupadas, briguentos, moradores de rua e outras coisas mais. Mas vamos contar aqui então, depois nós falamos da cozinha da Belinha. Este condenado usou uma faca para ameaçar os frequentadores do mercado municipal e também os comerciantes. Quando ele foi pego, ele disse, eu estava sendo ameaçado pelos comerciantes. É lógico, seu vagabundo. O que você fica fazendo aí dentro do mercado municipal perturbando as pessoas de bem? Mas foi na manhã de ontem, terça-feira, dia 1º, por volta das 10 horas, um homem de 40 anos portando uma faca foi detido pela guarda municipal no interior do mercado municipal. Isso depois de fazer ameaças de morte aos comerciantes e também aos frequentadores do mercadão. Asa, 40 anos, ao ser contido pelos patrulheiros e sofrer uma revista pessoal, foi encontrada em sua cintura, cadê a faca, produção? Foi encontrada em sua cintura uma faca usada para intimidar os clientes e também comerciantes. Não achou a faquinha aí, produção? Tem uma faquinha, eu não sei onde é que está a faquinha. Eu coloquei na sua página ontem a faca. Não coloquei? Ah, deixa para lá então. Mas é uma faca. É uma faca. Tá bom? Aí esse asa, que deve ser Antônio Silva, ao ter a vida pregressa checada, tinha em seu desfavor uma ordem de prisão. Ordem de prisão por não pagar pensão alimentícia. Este ameaçador foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e recolhido. Será que ele foi recolhido à lata de sardinha? Vamos saber da produção se ele foi ou não recolhido à lata de sardinha. Está aí a produção confirmando que ele foi recolhido à lata de sardinha. Brincadeira, né, gente? Então vamos lá. O que o cara está fazendo 10 horas da manhã numa área frequentada por várias pessoas, comércio, portando uma faca e fazendo ameaças? Como disse o coronel Samir, possivelmente a guarda municipal tem evitado
um homicídio, né? Porque ele estava ameaçando todo mundo. Mas agora ele está lá na lata, inclusive uma faca sem cabo, uma faca cromada sem cabo, sem bainha, mas estava na cintura dele, uma faca daquela, mais ou menos uns 20 centímetros de lâmina, 25 centímetros, uma facada daquela, velho, onde pegar a parte hotel Nossa Senhora do Carmo. E as pessoas estão reclamando que falta vigilância, falta segurança, que aquela área está infestada de pessoas desocupadas. Falar a verdade, hein? Então vamos lá. Vamos voltar à caixa de entrada e saber qual é o próximo assunto. Vamos combinar aqui que a Índia do Canil encontrou sacola com drogas em um terreno baldio. Vamos contar essa história. Mas antes vamos falar que são 9 horas mais 26 minutos. 9 horas mais 26 minutos. Eu senti fome, meu estômago roncou. O que eu faço quando meu estômago ronca? Quando a sucuri acorda? Cozinha MM, a cozinha da Belinha, vá saciar a fome da sua sucuri. Essa sucuri que você cria no seu estômago. Como fala o filósofo Peleto Nunes, a fome não se mata, a fome não é saciada. A fome é apenas desmaiada. Roberto Sanicoló, grande abraço para você. Abraço a família Sanicoló. Então vamos lá, Sanicoló, presta atenção aí. Então a fome não se mata, a fome não se sacia, a fome apenas desmaia. Porque você almoça, aquela fome danada, você começa a almoçar, aí de repente a fome passou. O que será que aconteceu? A sucuri desmaiou. À tarde, lá pelas 5 horas, ela acorda com mais fome ainda. Então, vá à cozinha MM, a cozinha da Belinha, porque lá aceita cartões de débito e também de crédito, prato feito e marmitex, aceita-se Pix e cartões de débito e também crédito. Onde fica esta cozinha? Fica na Avenida Vicente Pelicano, 212, esquina da Germano Fer. Aquele prédio com a frente preta, coberta com um toldo amarelo, para você almoçar à vontade. Se estiver chovendo, você não vai tomar chuva. Se estiver ventando, tem a cortina para impedir a entrada do ar com poeira, para não sujar o seu prato. Tá bom? Qual é o prato do dia? Prato do dia. E quem está lá hoje? Quem está lá hoje é a Vilceli. Faltou ontem, falou, mas hoje eu vou. Aí ela foi hoje trabalhar. Quem está lá? A Isadora, o Tiago, o Pedrinho, a Simone e a Cidinha do café. Então vamos lá, vamos achar aqui a cozinha da Belinha. Cadê a cozinha da Belinha? Onde está você, cozinha da Belinha? Eu já deveria ter deixado no ponto aqui, né? Mas como eu sou muito distraído, então vamos lá, vamos saber o que tem hoje. Prato do dia. Prato do dia, o básico de todos os dias, né, gente? Olha aí que mesa bonita. Arroz, feijão, farofa, salada de alface com beterraba, que delícia. Purê de batata, filé de frango à milanesa e pernil em cubos. Vamos repetir? Olha aí. Prato do dia, arroz, feijão, farofa, salada de alface com beterraba, purê de batata, filé de frango à milanesa e pernil em cubos. Onde eu encontro isso? Cozinha da Belinha. Cozinha MM, Avenida Vicente Pelicano, 212, no Jardim Castelo Branco. Vamos lá, então. Vamos falar da Índia. Índia do Canil encontra sacola recheada com drogas em terreno baldio. Foi na manhã de ontem, terça-feira, dia 1º, por volta das 10 horas, os patrulheiros Ambrosini, Hilton, Sartori e também o Marcelo e a farejadora Índia do Canil da Guarda Municipal encontraram drogas em um terreno baldio na rua José Quatroque, no São Carlos 5. Os agentes notaram quando 2 suspeitos, ao perceber a aproximação da viatura, tentaram uma fuga sem êxito. Ao serem abordados e submetidos à revista pessoal, nada de interesse policial foi encontrado, portanto, eles foram liberados.
Devido ao local onde os dois homens estavam ser uma área frequentada por comerciantes de droga, foi utilizado o trabalho de faro da cadelinha índia, que rapidamente encontrou uma sacola contendo 228 pinos de cocaína, 68 porções de maconha e 3 maquininhas de cartões de crédito. O material, sem proprietário definido, foi recolhido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São Carlos. Está aí a produção mostrando o vídeo e também a quantidade de drogas apreendidas. Parabéns para essa cachorrinha e parabéns às pessoas que trabalham com ela. Olha aí que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Essa cachorrinha é super inteligente e muito profissional. É uma verdadeira farejadora que encontra realmente aquilo que ela se propôs a fazer, aquilo que ela foi preparada e treinada, que é o encontro de drogas, tá bom? E vamos voltar na caixa de entrada e falar para você que são 9 horas mais 37 minutos. Caixa de entrada. O que tem na caixa de entrada agora? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Será que você não tem noção de altura quando você vai passar embaixo de uma árvore? Quando você vai passar embaixo de uma escada? Quando você vai colocar a cabeça numa janela? Quando você está com um cavalo que vai passar em alguma passagem subterrânea? Você está de moto, de bicicleta, a pé? Será que você não tem noção de altura? Dá uma olhada nesta imagem. Olha o tamanho da cabine do caminhão, do bitrem. E olha a altura do viaduto. E lá tem uma plaquinha falando a altura. Da vez passada a produção mostrou a altura. Eu não lembro agora qual é a altura exata deste viaduto. Este viaduto é aquele da Rua Bernardino Fernandes Nunes, que passa ali pelo Cidade Jardim, passa naquela pontinha de madeira. Do lado esquerdo tem o Parque Delta e logo à frente tem a rodovia SP-310, a rodovia Washington Luiz, essa que está em cima. E dali para frente é a Rua Rei Eric, que liga o bairro do Jockey Club. Ali não passa carreta, gente. Não passa. Passa um veículo por vez. E só que a altura, ela tem uma altura especificada, tem uma altura limite. E ali é uma descida. E essa carreta com 50 toneladas de açúcar, quando a caminhoneira percebeu, não dava mais altura, não passa. Resultado, ela ficou engarranchada ali. Impediu o movimento de todos os veículos de ambos os lados. Quem estava vindo do Parque Delta para o Jockey Club e quem estava saindo do Jockey Club para o Parque Delta. Aí, essa carreta com 50 toneladas de açúcar ficou parada. Ela tentou dar ré, mas não conseguiu dar ré nesta carreta com 50 toneladas de açúcar, 25 toneladas em cada gôndola dessa daí. Foi chamada a Prefeitura Municipal e a Prefeitura com trator conseguiu retirar a carreta a um certo ponto para desobstruir a passagem dos veículos. Isso foi na noite do dia 31 que ela ficou engarranchada. Ela ficou até o dia seguinte, amanhã de ontem, com a carreta travancando o tráfego de veículos nos dois sentidos. Aí a prefeitura com as máquinas arrancou ela dali para desobstruir. Só que a carreta muito pesada não conseguiu sair em marcha ré. Aí o que aconteceu? Foi preciso a Eco Noroeste arrumar veículos de grande porte, grandes máquinas, para arrastar em marcha ré essa carreta com 50 toneladas de açúcar. Vai ter orelha comprida assim lá adiante, hein? Sem discriminar as mulheres. Mas essa caminhoneira é muito desatenciosa. Por demais da conta. Será que ela não tem noção de altura? Se não tem, para a carreta lá atrás e vai lá ver a placa primeiro. Uma carreta desse tamanho não anda em marcha ré. Ainda bem que não estragou o veículo, mas prejudicou o trânsito nos dois sentidos. Então você imagina bem a confusão que essa mulher arrumou. Mas vamos lá então voltar à caixa de entrada, falando para você que são 9 horas mais 41 minutos, e vamos falar de um corpo
que foi torturado, usado requinte de crueldade e depois abandonado, desovado. A gente costuma falar desovado, é uma gíria que existe no meio policial, eles falam corpo desovado. Ou seja, matou lá na Vila Prado e jogou no Jardim Novo Horizonte. Apenas um exemplo. Matou na Vila Prado e jogou no Jardim Novo Horizonte. Então, essa é a desova. Ou matou no Jacobucci e jogou no Araci. Matou no Araci ou jogou no Jardim Maracanã. Ou seja, o corpo não ficou onde ocorreu o crime. Mas foi na manhã de ontem, terça-feira, dia 1º, por volta das 4 horas mais 20 minutos. Cadê aqui? Tá aqui. Por volta das 4 horas mais 20 minutos, o corpo de um homem foi encontrado no cruzamento da Rua Pará com a Avenida Santa Catarina, no Jardim Nossa Senhora das Graças, em Américo Brasiliense. O corpo do sexo masculino, não identificado, foi encontrado com requintes de extrema violência, indicando ter ocorrido uma sessão de tortura antes de ser desovado. Conforme a perícia, o homem executado em local ainda sem respostas, teve os braços amarrados com arame. Havia também uma perfuração na cabeça provocada por disparo de arma de fogo, perfurações provocadas por golpes de faca, fratura exposta na perna, terra na boca, os olhos aparentemente perfurados e sinais de que teria sido arrastado. Este corpo, sem identificação, foi deixado na pista que liga Américo Brasiliense a Santa Lúcia. Ele foi removido ao Instituto Médico Legal de Araraquara. Ninguém foi preso e os motivos de tamanha brutalidade ainda são desconhecidos da polícia, mas ela acredita que foi um acerto de contas. E a produção está mandando para mim aqui agora que o corpo já foi identificado. Obrigado, produção. Este corpo identificado, que foi executado com requinte de crueldade, é o Patrick Dias de Almeida. Tinha apenas 19 anos e morava no Jardim Primavera, em Américo Brasiliense. Então, o corpo deste homem, Patrick Dias de Almeida, 19 anos, morava no Jardim Primavera, em Américo Brasiliense. 19 anos. Agora, a gente pergunta, por que tanta maldade? Será que ele estava devendo muito? Porque foi um crime horrendo, vocês concordam? Perfurações por faca, tiro na cabeça, braços amarrados com arame, boca, terra na boca, os olhos aparentemente perfurados, arrastado. Puxa vida, o que será que esse homem fez para ser executado desta forma? Patrick Dias de Almeida, 19 anos. Está aí a produção mostrando a imagem onde ele foi deixado, coberto com papel alumínio, aguardando a perícia para fazer os trabalhos dela e saber se descobre alguma coisa relacionada a este crime horrendo que aconteceu em Américo Brasiliense. Corpo desovado, 4 horas mais 20 minutos da manhã, na Rua Pará com a Avenida Santa Catarina, no Jardim Nossa Senhora das Graças, em Américo Brasiliense. Então vamos voltar à caixa de entrada. Vamos voltar à caixa de entrada e falar que a gestante, coitada da gestante, preparou com tanto trabalho a sua mala, a sua bolsa e a bolsa do bebê. Deixou no carro, ela achou que havia entrado em trabalho de parto, colocou a mala do bebê no carro e a dela idem, e tocou para a maternidade aqui da maternidade São Carlos. Mas essa mulher, no entardecer de segunda-feira, 31/7, teve seu Gol verde placa CQT 0879 furtado na Rua Paulino Botelho, ali nas imediações da Santa Casa de Misericórdia, na Vila Pureza de São Carlos. Essa senhora achou que já havia entrado em trabalho de parto, colocou a bolsa do bebê com as roupas, né, do futuro bebê, e a dela também, outra bolsa dela também, e foi para a Santa Casa.
Aí chegou lá, o pessoal falou, não, mamãe, não tá na hora ainda não. Pode voltar para casa, que o bebê vai demorar alguns dias para nascer. Aí ela voltou até onde havia deixado o carro estacionado. Quando chegou lá, cadê o Gol? E o pior de tudo, a mala do bebê, que está prestes a vir ao mundo, e a dela também, para ficar hospedada, internada na Santa Casa, não se sabe por quanto tempo. O ladrão levou o Gol e dentro do Gol estavam as malas dessa gestante. Ladrão, a produção pede, nós pedimos que você devolva as malas do bebê que está prestes a vir ao mundo. E também a mala dessa senhora. E também o carro dela. Seja um ladrão de bom coração. Tá bom? Fica aí o nosso pedido. Instagram.com/portal Sanca TV Jornalismo. Não esqueça de curtir, não esqueça de fazer a sua inscrição. Quando você entrar também no YouTube, você faça a sua inscrição, compartilhe, curta. Você vai ajudar o nosso trabalho a crescer um pouquinho mais. E por falar em crescer um pouquinho mais, vamos falar de Combis Bar. Combis Bar vai realizar um solidário em prol do João Godoy Aguiar, que é o meu neto. Esse show vai acontecer com a banda Quarta Essência. Vai acontecer no dia 10 deste mês, às 19 horas. Combis Bar, Avenida Comendador Alfredo Maffei, 4320. Quarta Essência, o cover, aquele cover artístico que você paga, não sei qual é o preço, mas você paga afora os gastos, seja lá, não sei se é 10, se é 15, se é 20, esse cover artístico vai ser revertido em benefício ao meu neto João Pedro Aguiar, que precisa de uma cadeira de roda que custa cerca de 20 mil reais mais ou menos, tá bom? Então, dia 10, quinta-feira, às 19 horas. Dia 10 agora, 10 de agosto, tá bom? Tá combinado? Obrigado então pela colaboração. Vamos lá então. Valeu, João Pedro. Tomara que o show exploda e que entre bastante dinheiro e que você consiga a sua cadeira de roda tão esperada. É uma cadeira de roda especial, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar à caixa de entrada. Na caixa de entrada, vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem. Encerrou. Acabou. Vamos falar de que agora? Vamos falar da temperatura. Alô, temperatura, onde está você? Apareceu. Que beleza. São Carlos, 21 graus. Araraquara, idem. Ibaté, idem. Ou seja, 21 graus. Rio Claro, 1 grau a menos, 20 graus. Itirapina está quente, Itirapina está fervendo. Alô, Itirapina, 23 graus em Itirapina. 21 graus em Ibaté, 21 graus em Araraquara, 21 graus em São Carlos. Rio Claro, 20 graus. Vamos lá então, produção, o que nós vamos falar agora? Vamos falar da previsão do tempo. Hoje, quarta-feira, será que vai chover? Não vai chover. Não vai pingar, só no chuveiro. Se quiser ver chuva, vai no chuveiro que você vai ver a chuva. Então, zero chuva hoje. O sol está com um risquinho azul à frente, ou seja, nevoeiro ao amanhecer. À tarde, sol limpinho, não tem nada à sua frente. O céu vai estar de brigadeiro. À noite, o céu também vai estar de brigadeiro, ou seja, sem nuvens, sol limpinho e bonitinho. A temperatura máxima pode chegar aos 29 graus, a mínima seria 11. O vento está 12 km por hora, pode pedalar à vontade. Umidade relativa do ar, 25 graus, está baixíssima. Soro nas narinas, soro fisiológico nas narinas. Água para os passarinhos, água para os cachorrinhos, para os gatinhos, água para as crianças,
água para os adultos e para os velhinhos também. Não esqueçam não esqueçam de tomar água, tá bom? Tem previsão para amanhã também, produção? Começou o soluço. Amanhã, previsão do tempo, não chove também. Pela manhã o céu vai estar limpo, céu de brigadeiro amanhã, quinta-feira. À tarde, céu de brigadeiro, ou seja, sem nuvens. À noite, noite de brigadeiro, não tem nuvens no céu. O que será que a produção está querendo mostrar para este que vos fala? A temperatura máxima amanhã 30 graus, igual a hoje. Temperatura mínima 10 graus. Chuva. O que está marcado lá na frente? Eu não consegui entender se tem chuva amanhã. Ah, não. Chuva. Eu fiquei sem entender. Chuva, porque aqui está a temperatura máxima 30 graus. Temperatura mínima 10. Umidade relativa do ar 21. Vento vai estar a 9 km por hora. Propício para o pedal, tá bom? De vez em quando a gente engarrancha, mas faz parte do dia a dia. Se fosse um programa gravado, isso não aconteceria. Como aconteceu agora há pouco, que tudo saiu do ar. Deu pau, travou tudo. Ainda bem que a gente tem uma produção competente e rapidamente a gente pede desculpas, tá bom? Aconteceu. Programa ao vivo é assim mesmo. Se fosse gravado, não aconteceria nada, tá bom? E o que nós vamos falar agora, produção? Vamos saber da produção, o que nós vamos falar? Não é escrever, seu burro, não é escrever. Eu acho que é Mundial Autoelétrica. Mundial Autoelétrica, onde fica? Fica em Ribeirão Preto, na rua Marques da Cruz, 220, na Vila Tibério. 991-788772 é o telefone da Mundial Autoelétrica. E Balboa? Cadê a Balboa? Balboa, 24 horas de música no ar. Olha só o que tem. Deixa eu ver aqui, cadê? Quarta-feira, hoje. Não esqueçam, quarta-feira. Você gosta de música com qualidade? Então preste atenção aqui. Olha a minha colinha aqui. Olha o tamanho da minha colinha, olha. Olha aí o tamanho da minha colinha. Quarta-feira, hoje, na Rádio Balboa, você ouve o melhor dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 e também dos anos 90. E muito mais que isso. É só acessar balboa.agora.com.br. Tá falado? Balboa, 24 horas de música de qualidade no ar. E todos os dias da semana tem uma música diferente, tem uma programação diferente. E vamos lá então, vamos falar dos aniversariantes. Cadê os aniversariantes? Tem que entrar no Face para achar os aniversariantes. Então vamos achar aqui. Cadê você? Mas que coisa. Por que não está aparecendo aqui? Ontem foi a mesma coisa. Não apareceu os aniversariantes. Vamos voltar aqui. Caixa de entrada. Agora apareceu aqui. Os aniversariantes do hoje. Um monte de gente, diga-se de passagem. Tá bom? Então vamos. Olha como eu fico bonito no meio desses parabéns aí, rapaz. Que coisa. Então vamos falar quem está fazendo aniversário hoje. Gilberto Ferreira de Souza. G. Zafani. Marco Aurélio Terrone. Alô, Marco Aurélio Terrone. Grande abraço para você. Rodrigo Perontes. Abraço, Rodrigo. Cássia Kepp. Antônio Cari. É o Antônio Carlos Caricari. Doutor Antônio Carlos Caricari. Grande abraço para você. Rosa Simone Rabelo Lage, Ezequiel Rodrigues e também o Jefferson Jorge. Alô, Jefferson Jorge, grande abraço para você. E a todos que ficaram mais velhinho hoje. Aí eu pergunto, fiz 40 anos. Não, você tem 40 anos a menos. Você tem que saber o que você tem daqui para frente. O que você tem daqui para frente? Não sei, é uma incógnita, né? Mas que você tenha bastante saúde, que você tenha bastante paz. O resto você corre atrás. Só isso, produção, tem alguma coisa a mais? Não tem mais nada? A produção está checando para ver se não tem mais nada. Tem mais nada? Só eu ir embora mesmo? Então vamos lá. Prometemos voltar amanhã, se ele deixar. Tchau, fomos!